E eu quero falar um pouquinho sobre sermos agentes de transformação. Como é que a gente pode modificar o nosso ambiente? E quais as barreiras que a gente pode vencer para que isso aconteça? Vamos lá. Quando eu estava pensando sobre essa noite e eu pensei como que eu posso ser efetivo na mudança do meu ambiente e pensando também na realidade de cada um de nós. O que eu quero dizer com realidade? Vocês já me ouviram falar várias vezes que eu acredito extremamente que a gente não deve pendurar chuteira. Eu acho importante a gente ser útil e eu quero explicar para vocês alguns desses valores para a gente vencer essas barreiras. O primeiro é sobre inteligência e experiência. Existem dois termos interessantes chamados, um chama-se inteligência fluida e outro inteligência cristalizada, né? Uma inteligência fluida é aquela inteligência de solução, de resolver problemas, de captar as coisas com rapidez. E isso é algo, essa inteligência acontece, o ápice dela vai acontecer nos nossos 20 anos, mais ou menos. Depois ela começa a declinar. Mas a inteligência cristalizada é aquela que vai agregando cada vez mais o conhecimento, né? E ela vai se cristalizando e ela vai atingir o ápice entre 60 e 70 anos de idade. Deu para entender a diferença de uma coisa para outra? Einstein disse uma coisa interessante: sabedoria não é um produto da escolaridade, mas do esforço ao longo da vida para adquiri-la. Na verdade, nós não estamos falando de sabedoria espiritual, ele está falando aqui de maturidade, né? E o quanto que a gente vai crescendo. Por isso que eu acho a importância de aprendermos sempre. Eu estava lendo um artigo e a pessoa disse assim: aprenda uma nova língua, aprenda algo diferente, faça algo diferente. Quer dizer, é o tempo todo a gente crescendo. E isso eu creio que é uma das melhores maneiras para a gente viver, e viver numa velhice que não é aquela velhice que a gente imagina, né? Aquele velhinho cansado que fica sentado numa cadeirinha de balanço, né? E que não consegue mais fazer nada. Hã? Entregue para a vida. Muito bem. Pensando naquela inteligência fluida, eu só encontrei aí em inglês, mas não tem problema, é simples. A inteligência fluida, então, ela é a capacidade global ao pensamento, à racionalização, a habilidade para aprender novas coisas e pensar abstratamente e resolver problemas. E a inteligência cristalizada é aquele aprendizado, né, que vai juntando as experiências passadas, e a gente vai crescendo nisso, baseado em fatos, e ela aumenta com a idade. Então, se ela aumenta com a idade, nós precisamos aproveitar essa questão, né? Aproveitar a inteligência cristalizada. Já existe alguns movimentos, ainda muito pequenos, mas existem alguns movimentos, até no Brasil, para que pessoas entre 45 e 50 anos comecem a voltar para o mercado de trabalho e sejam mais valorizadas. Por quê? Por causa dessa inteligência cristalizada, que o jovem não tem. O jovem é rápido, ele concatena as coisas e tal, não sei o quê, mas falta maturidade, falta experiência. E você tem, não tem? Você pensa que não tem, mas você tem. E porque você tem, aproveite. É isso que eu queria dizer, aproveite isso, né? Essa mensagem está no grupo, tá? Se você quiser, depois você pode tê-la. O que a Bíblia diz sobre isso? No livro de Jó, capítulo 12, versículo 12, nessa tradução diz assim: a sabedoria pertence aos idosos e o entendimento aos anciãos. O que acontece com os jovens? Os jovens não têm paciência com os idosos. Eles não têm paciência com os idosos, eles não ouvem os idosos. Eles não ouvem os idosos, eles perdem uma inteligência maravilhosa. Pensa nisso. Como é que a gente pode melhorar isso? O que a gente pode fazer? O que você pode fazer para melhorar isso, né? Para melhorar esse relacionamento com os mais jovens, aproveitar a sua maturidade, a sabedoria, o quanto que você adquiriu de conhecimento
Como é que você pode pôr isso para frente? Eu descobri uma maneira de fazer isso, que é escrevendo. Eu creio que depois que eu partir, vai ficar alguma coisa escrita por aí. E outra maneira é gravar. Por isso que a gente grava essas mensagens. Na nossa igreja eu gravo. Aliás, eu tenho esse costume de gravar já há muitos anos. Desde o começo do meu ministério, na década de 80, a gente gravava em fita cassete. Sempre gravei, porque pelo menos fica uma voz aí, né? Aí algum dia alguém pode olhar e falar assim, olha que interessante esse assunto, né? Tudo bem, gente? Esse primeiro ponto é uma questão muito séria. Utilize a inteligência cristalizada que você tem. Aprenda mais, cresça mais, desenvolva mais e compartilhe mais. Segundo, sabedoria na liderança. Liderança eficaz muitas vezes está ligada à capacidade de tomar decisões sábias e equilibradas. A pesquisa em psicologia organizacional mostra que líderes mais velhos frequentemente apresentam melhores habilidades de julgamento, especialmente em situações complexas, devido à sua vasta experiência de vida e compreensão das nuances do comportamento humano. É isso que eu estava falando, que algumas organizações começaram a pensar um pouquinho, espera aí, que nós estamos perdendo líderes que são mais velhos e que têm uma maturidade incrível, têm uma facilidade enorme para entender as coisas por conta da sua experiência, e nós estamos perdendo esse pessoal. E essa é uma coisa que, repito, né, eu quero enfatizar, é o quanto que você pode ser muito mais valorizado do que você é e fazer coisas que você ainda não fez e poderia fazer, e poderia contribuir com organizações. Eu não quero mais trabalhar. Tá bom, mas olha, existem organizações, são organizações não governamentais, são organizações cristãs, que estão precisando de voluntário. O Ariston mesmo estava compartilhando que ele trabalha com 3 organizações, voluntariamente. Quais são mesmo? Escola de Paz, está aposentado. Está jubilado como pastor. Mas vai pegar um cara desse que tem uma maturidade incrível, um conhecimento incrível, e vai botar onde? De pijama? Ficar em casa? Não está certo. Certo? Nós precisamos usar o que a gente tem. Então, nunca esqueça, gente, esse negócio de minha vida é me aposentar. Não vejo a hora de me aposentar para acabar com esse negócio de trabalhar que eu não aguento mais. Para de pensar assim e pensa o quanto que você pode transformar a sociedade com aquilo que Deus te deu durante a vida toda. Anos e anos de experiência, anos e anos enfrentando problemas, anos e anos resolvendo situações, resolvendo problemas, né? É sobre isso que a gente está falando. O que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios capítulo 9, verso 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Olha que legal. Dá instrução ao sábio, ele ficará mais sábio ainda. A ideia é, vamos sempre crescer, vamos sempre nos desenvolver. Terceiro, mentoria e discipulado. Estudos mostram que a mentoria intergeracional beneficia tanto o mentor quanto o mentoreado, promovendo o crescimento mútuo e uma transmissão efetiva de conhecimento e valores. O que é mentoria? Mentoria é você ajudar alguém na área que você domina. Isso é mentoria. Eu faço um trabalho de mentoria na área comportamental, mas eu não posso ser mentor de um engenheiro, eu não sou engenheiro. Mentor de um médico, eu não sou médico. Mentor de um professor, não, eu não sou mentor, eu não posso ser. Mas na área comportamental eu posso. Então, o que você pode passar para as outras gerações? Essa é a ideia. O que você pode compartilhar com as outras gerações? E as gerações podem ser seus filhos, podem ser seus netos, mas podem ser jovens que muitas vezes querem aprender alguma coisa e você pode ensinar. Já parou para pensar que você pode ajudar alguém a se desenvolver e a crescer e a ter uma profissão e a manter a sua casa, a sua família, não é? Se você pensar assim. E do ponto de vista espiritual, mesma coisa. Aí sim, os maduros na fé mentoriam aqueles que estão começando. Ser mentor, espiritualmente falando, não é só ensinar um livro, a pegar o material, o manual. Isso tudo ajuda, porque é um instrumento, uma ferramenta. Mas ser mentor é passar
o quanto você experimentou de Deus. Entende? Como é que ora? Como é que lê a Bíblia? Como é que cultua? Como que eu posso ser uma pessoa mais abençoada? Como que eu posso resolver esse problema aqui, esse problema ali? A gente vai sendo mentor desse pessoal e vai ajudando. Olha que interessante esse texto. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, Paulo, mais velho, falando com Timóteo, jovem, ele diz, o que você ouviu de mim, ensina para alguém, para que esse alguém ensine para outro alguém. Esse é o caminho do discipulado. E, na verdade, a palavra mentoria é uma palavra, basicamente, é um sinônimo de discipulado, ou discipulado é sinônimo de mentoria. Porque o discipulado, a diferença é que é ensinar para as pessoas o caminho de Deus e ajudar a pessoa a caminhar na fé, né? As pessoas que estão começando na fé têm muitas dúvidas. Elas vão perguntar para quem? Eu já sei o que você pensou. Pergunta para o pastor, né? Mas tem limite, não tem? Eu estava conversando com uma pessoa agora, vindo para cá, cara com umas dúvidas meio estranhas aí. E hoje em dia está muito difícil você ajudar as pessoas por uma razão. Porque como o conhecimento ele está muito compartilhado, você tem coisa boa compartilhada, coisa mais ou menos e coisa horrível compartilhada. E na fé também, na teologia cristã também, tem muita coisa que tem uma aparência muito boa, mas não são benéficas, são maléficas até para a fé cristã. E aparece todo o tempo. Heresia não é uma coisa nova do nosso tempo. Heresia é desde sempre, né? Na humanidade, desde que existe gente, é assim. Agora, hoje em dia está muito pior, mais difícil. Então, como que ajuda as pessoas? Para quem que eles vão perguntar? E você aí, tendo experiência e não fala nada para ninguém, não ensina ninguém, não ajuda ninguém. E quando alguém te pergunta alguma coisa, você fala, é um assunto meio complicado. Pergunta para o pastor lá, ele ganha para isso. Faça isso não, porque não dá, não é possível, né? Jesus teve 12 discípulos e um resolveu traí-lo. E você quer que um pastor de uma igreja, vou falar de uma igreja pequena, minha igreja é pequena, certo? Uma igreja de 50 pessoas. Você quer que eu cuide de 50, Jesus cuidou de 12. Você quer que eu cuide de 50. Da onde se tira essas coisas? Cada um cuida, um ajuda o outro. Faça isso para a glória de Deus, tá bom? Outro aspecto importante, se você quer mudar a sociedade, mudar a história, é o legado. Os adultos precisam criar ou nutrir coisas que durarão mais do que eles, geralmente tendo filhos ou criando uma mudança positiva que beneficie outras pessoas. O sucesso leva a sentimentos de utilidade e realização, enquanto o fracasso resulta em envolvimento superficial no mundo. A ideia aqui é a seguinte, todos nós temos uma necessidade colocada por Deus dentro de nós, que é passar para as outras gerações. A gente passa para as outras gerações tendo filhos e netos, e bisnetos, e assim por diante, né? Você vai... Esses dias, meu filho, ele entrou num desses esses aplicativos, esses sites de genealogia, né? Tem algumas organizações que trabalham isso, e aí começou a procurar. E aí ele achou que a vó da minha esposa, a mãe do pai dela, ele descobriu que, espera um pouco, tem uma genealogia aqui. Aí começou a ir, e foi, chegou antes de Cristo. Tem uns sites assim, uns negócios interessantes, né? Que são genealogias. Aí eu fiquei pensando, quantas gerações tem antes da gente, né? Quantas pessoas passaram? E aí eu comecei a olhar, a procurar algumas coisas do meu pai, dos meus avós, aí dos meus bisavós. Peraí, como é que é esse negócio? De onde vieram? Onde nasceram? Você fala, eu não me interessa essas coisas, pastor, coisa velha, cheira naftalina. Mas é dali que você veio, é a sua cultura, né? E a Bíblia faz questão de citar a genealogia. Não fala, a Bíblia tem genealogia. É fulano, filho de ciclano, que é não sei o que, etc.
Então, olha o que a Bíblia ensina para a gente, Salmo 78, versos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Passar para frente. Anos atrás, eu estava conversando com um amigo e ele disse assim, de onde vieram, porque ele sabia que eu não era brasileiro, quer dizer, eu sou brasileiro, mas que as minhas gerações anteriores, né, os meus ancestrais não eram brasileiros. Ele falou, de onde vieram? Eu falei, do Líbano. Aí eu falei para ele assim, nós somos árabes. Ele falou assim, não são. Eu falei, o quê? Ele falou, vocês não são árabes. Como não? E aí eu fui estudar. Os libaneses são descendentes dos fenícios. E os fenícios são descendentes dos cananitas. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Na terra de Canaã, né? Mas olha que interessante. E Canaã era neto de quem? Canaã era filho ou neto de Cão, de Noé. Aí você vai dizer assim, não, pastor, mas você é brasileiro, né? Sou. Mas eu tenho história, não tenho? Você tem história. Todos nós temos história. E se fuçar muito, vai chegar em Adão e Eva, não sei se você sabe disso. Todos somos irmãos, né? De raça, né? Mas a ideia qual é? A ideia é que é tão importante saber o que veio quanto o que vem. Tão importante saber de onde eu vim, como saber que os frutos da minha família vão carregar, eles já carregam genes da nossa família, não é? Já carrega o DNA, etc. Mas vão carregar outras coisas, né? Costumes, cultura, hábitos, etc. Hábitos bons e ruins. Esse é o problema, né? Então, o salmista diz, o que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, é isso que a gente leva para as futuras gerações. Como é que você acha que a Bíblia chegou até nós? Você acha que tinha um cara de computador? Moisés sentou lá no Monte Sinai, pegou um laptop e começou. Espera aí, deixa eu escrever algumas coisas. Foi assim? É de boca, de história. História, tradição oral chama isso. Mas hoje a gente não conversa mais. A gente encontra a família, ninguém fala mais nada. A gente fica um olhando para a cara do outro, falando de dorama, falando de filme e no celular. Olha o que nós estamos perdendo, olha que tristeza. O que nós estamos perdendo? Aliás, o que é que as gerações que vêm depois de nós estão perdendo? Nós já perdemos de não termos crescido mais ouvindo as histórias dos nossos pais. E agora os nossos filhos estão perdendo muito mais porque a gente não fala e quando fala eles não deixam a gente falar. E na sua casa hoje é assim? Também. Também. E aí precisa ver como é que é para frente. Mas são detalhes que fazem muita diferença, né, gente? Resiliência. Esse autor diz o seguinte no livro O Poder da Resiliência. Determinação, amor próprio e bondade são recursos mentais que nos tornam resilientes. Determinação, amor próprio e bondade são recursos mentais que nos tornam resilientes, capazes de lidar com a adversidade e abrir caminhos superando os desafios em busca de oportunidades. A verdadeira resiliência promove bem-estar e uma sensação intrínseca de felicidade, amor e paz. Pensa nisso. Eu tenho uma cliente que o pai dela, de uma hora para outra, o pai é industrial e ela é a única filha, consequentemente a única herdeira, e o pai, teve um AVC, caiu no hospital. Para tudo, né? Mas não pode parar. Não pode parar, a empresa continua. Aliás, não é uma empresa só, são algumas empresas. Como é que faz? E eu conversando com essa jovem, ela disse assim, eu caí nessa situação, que é claro, né? Caí nisso de uma maneira não programada. E eu disse, e você está saindo muito bem por conta da sua resiliência, que é enfrentar essa adversidade. Ela disse, meu pai teve um AVC e minha avó estava no hospital e a gente despedindo da avó que ela ia morrer, estava para morrer. Graças a Deus a avó não morreu e o pai também não. Então passar pela adversidade, passar pela dificuldade, passar pelas lutas, né? O que a Bíblia ensina sobre isso? Tiago 1:12 diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você acha que essa é uma mensagem de autoajuda, gente? Vocês acham?
Hein? Autoajuda não. Autoajuda fala assim, ó, você está passando por algum problema, você tem que dar a volta por cima, não aceite, não sei o quê. A teologia da chamada teologia da prosperidade. Você está passando por um problema, então você está em pecado. Você não pode. Diga para Deus. Tem uma palavra que eles usam. Você determine para Deus. Imagina, determina para Deus. A formiga falando, o Criador, né? Determinar o quê para Deus, né? Veja quanta heresia que a gente tem correndo por aí. Ela corre o tempo todo dentro das igrejas. Aí você vai para a Bíblia. Tem uma senhora que eu batizei domingo retrasado, e ela, um testemunho maravilhoso, um testemunho lindo. E ela disse assim, eu cresci numa família espírita, kardecista, e era tudo que eu conhecia, era aquela doutrina. Quando ela cresceu, ela descobriu que ela só conhecia fragmentos da vida, e fragmentos de Deus, fragmentos de Jesus, fragmentos da Bíblia. Gente, vocês precisam ver essa senhora hoje. Ela vai com a Bíblia dela na igreja, você precisa ver o amor que ela tem por aquele livro. Ela abraça a Bíblia e ela lê a Bíblia. Eu estou pregando e ela está ali na Bíblia, olhando, ela está comendo cada uma daquelas palavras. Ela disse, pastor, eu era uma pessoa fragmentada, agora eu estou completa em Cristo. E eu descobri que aquilo tudo era mentira. Eu estava presa. E ela utiliza, inclusive, a questão do mito da caverna. Vocês lembram do mito da caverna, de Platão, né? Ela disse, eu estava lendo Platão, a senhora culta, estava lendo Platão. E ela disse, eu estou dentro dessa caverna, que eu não consigo enxergar nada, eu só vejo a sombra das coisas, e não a realidade. É isso que eu quero dizer quando eu digo para as pessoas, leiam a Bíblia. Desde que eu sou jovem, desde que eu era jovem, eu pregava na igreja, eu dizia, gente, não acreditem em tudo que eu falo. Vão na Bíblia para ver se está certo o que eu estou falando. Eu não sou Deus. Eu sou um ser humano, né? Eu posso estar raciocinando de uma determinada maneira, diferente da sua, mas o que a Bíblia diz para nós é tudo. E o texto bíblico diz, bem-aventurado o homem que suporta, certo? Com perseverança a provação, a luta, a dificuldade, a adversidade. O pessoal fala em resiliência, a Bíblia já fala sobre isso faz tempo, né? Só que de uma maneira muito mais profunda. Transformação, eu quero ajudar a transformar pelo menos o meio onde eu vivo, né? O meio onde eu estou. Meu trabalho, as pessoas com quem eu converso, minha família, minha igreja. Deve ser de dentro para fora a transformação. Primeiro, reconhecemos que precisamos de uma transformação interior potente, que nos levará a uma nova história de hábitos e comportamentos. E então, levamos ao mundo, intencionalmente, esse processo de transformação social e espiritual. Tudo que você quiser que aconteça fora de você, tem que primeiro acontecer dentro de você. Faz sentido o que eu estou falando? Porque senão você não tem autoridade. Que autoridade a gente tem para falar de uma coisa que a gente não vive, não conhece, não experimentou, né? Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, sabe que uma missionária evangélica, ela deixou de ser cristã para ser judia? Entendeu nada? Claro que não. Entendeu? A Bíblia diz que o Senhor está esperando os judeus se converterem a Cristo e essas pessoas querem se converter ao judaísmo. É brincadeira, gente? Aí você diz assim, nossa, então essa pessoa é uma pessoa má. Não é má. Talvez ela nunca tenha experimentado aquilo que ela disse que tinha experimentado. Ela nunca tinha vivido, né? Por isso que eu digo, sempre começa dentro da gente. Você quer organizar a sua vida? Ah, minha vida é uma bagunça. Organiza primeiro interiormente. Organize dentro de você. Como é que está a sua vida interior? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que estão esses pensamentos? Como é que você está organizando as suas prioridades? Tudo começa de dentro para fora. Aí você põe para fora. Romanos 12:2 diz assim, não vos conformeis com este século. Conformar-se tem a ver com tomar a forma, tá? Tomar a forma. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro eu tenho um encontro com o Senhor, e aí eu transformo a sociedade onde eu estou, transformo o mundo onde eu estou, transformo a cidade onde eu estou, transformo as coisas que acontecem ao meu redor. É minha família, meu trabalho. Uma coisa que eu tenho perguntado para as pessoas que têm empresas, eu pergunto sempre assim, qual é a razão pela qual você tem essa empresa? Qual é a razão pela qual essa empresa existe? E as frases que eu recebo são quase iguais.
Porque a nossa empresa é para ser um referencial disso. Eu sempre esgoto a palavra referencial. Algum consultor aí andou visitando muitas as empresas e disse isso daí, né? Ser um referencial de atendimento, de não sei o quê, de não sei o quê. Diga, isso daí é a razão de ser da sua empresa? A sua empresa existe para ser um referencial? Não. A sua empresa existe para alguma coisa a mais. Para que ela serve? Exatamente. Qual é a razão pela qual eu faço o que faço, queridos? Pensa naqueles 3 círculos. Lembra dos 3 círculos concêntricos? No meio é por quê, como e o quê. As pessoas ficam firmes no quê, o que fazem, mas não gastam tempo com o porquê e como. E é por isso que a gente sofre, e muita gente sofre, né? Você não conhece empresários doentes? Família arrebentada, o cara arrebentado, saúde arrebentada. Você não conhece gente assim? Por quê? Porque viveu errado. Vocês acham que o trabalho adoece as pessoas? O que vocês acham? Eu tenho uma visão diferente. O trabalho não adoece ninguém. O que adoece é a falta é o desequilíbrio por falta de um propósito. Correto? Entende o que eu quero dizer? Trabalho pelo trabalho é cansativo. Mas o trabalho com propósito, ele é construtor. Ele constrói. Imagine que eu tenho uma vendinha, tá? Eu vendo, como é que chama? Uma quitanda que chama aqui. O Vitor foi longe agora. Os meus tios tinham secos e molhados, tinha uma loja de secos e molhados. Eu tenho lá uma portinha que eu vendo hortifruti, certo? Tudo bem? Entenderam? Ok. Aí você chega para mim e diz, por que você trabalha? Qual que é mais ou menos a resposta comum que a gente encontra? Eu trabalho porque eu tenho que manter a minha família. Simples assim. Mas se eu trabalho para manter a minha família, sabe o que acontece? Nunca dá. Nunca dá por quê? Porque além da sobrevivência, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu quero crescer nisso. Aí eu não tenho carro, eu ando de bicicleta, mas agora eu quero ter, então eu compro uma motinho. Aí eu quero ter um carro, aí eu financio um carro, aí o financiamento começa a comer parte do meu lucro. E aí eu vou sofrendo. Não é assim? A vida não é assim, gente? Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é, por que você trabalha? É diferente. E vocês que são cristãos e conhecem a Bíblia, a Bíblia explica por que a gente trabalha. Dignifica o homem, que mais? Por que? A Bíblia explica. Por que a gente trabalha? Certo. Vai dignificar, o trabalho é importante, é necessário, mas tem mais coisas. O trabalho, gente, é para a glória de Deus. O trabalho é para sustentar a obra de Deus. O trabalho é para ajudar as pessoas carentes ao meu redor. Não, pastor, não é assim não. É o que está escrito na Bíblia. Então, se eu não estou conseguindo cumprir isso, e tudo que eu faço é só em função do meu umbigo, esse trabalho adoece. Esse adoece. Esse deixa você doente. Porque você percebe que nunca ler Eclesiastes. Tudo é vaidade. Quando Salomão disse, eu tive casa, eu tive piscina, eu tive isso, ele teve tudo. Aí ele falou, tudo isso era vaidade, não serve para nada. Por quê? Porque eu vivi para mim. Eu vivi para os meus prazeres, para os meus desejos, para os meus sonhos. Qual é o objetivo do trabalho? Qual é o objetivo do seu trabalho? Qual é o objetivo da sua empresa? Se você não encontrar esse propósito, é cansativo, é doentio. Traz aflição. Não tenha dúvida. Valeu a gente refletir um pouquinho sobre isso hoje, queridos? Eu quero ser um agente de transformação nessa sociedade, mas para isso eu tenho que começar de dentro para fora, vencendo essas barreiras e essas dificuldades aí que a gente falou hoje. Vamos ficar em pé? Obrigado pelo seu amor, pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo e vamos sair daqui motivados, gente, a sermos homens que Deus quer que sejamos nessa terra. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela reflexão, obrigado porque pensamos, porque paramos para pensar e queremos agir a partir disso. Ajuda-nos, é a minha oração em nome de Jesus. Amém.